Olá, sou Rafael, estou fazendo este vídeo aula juntamente com minhas colegas Beatriz, Edna, Milena e Noefânia. Somos estudantes do curso de licenciatura em História da Universidade Estadual do Ceará e Universidade Aberta do Brasil. Espero que todos estejam bem. Este vídeo aula iremos falar sobre as reformas religiosas ocorridas no século XVI. Na Europa, durante a Idade Moderna, os campos religiosos e políticos passaram por grandes transformações. A unidade religiosa europeia foi quebrada por diversos movimentos reformadores que contestavam a autoridade da Igreja Católica. Já no campo político, os reis procuravam aumentar seu poder. Você sabe quais os poderes que os reis possuíam? Você sabe quem foi Martinho Lutero? Quais as práticas da Igreja Católica foram contestadas por ele? Talvez você ainda não tenha as respostas para essas perguntas, mas pense nelas enquanto assiste este vídeo. A sociedade antes do século XVI era tipicamente rural, organizada em feudos sob a influência dos poderes da Igreja Católica. Ocorreram vários fatos que trouxeram mudanças significativas na sociedade, tais como a formação das monarquias nacionais, as inovações comerciais que impulsionou uma nova classe social, que são os burgueses, o desenvolvimento das cidades devido ao aumento do comércio e a centralização de poder dos monarcas com o apoio dos comerciantes, processo esse chamado de renascimento comercial e urbano. O Renascimento espalhou-se pela Europa, uma nova maneira de pensar, caracterizada pelo individualismo e pelo espírito crítico. Alguns artistas da época eram financiados pela burguesia, que tinha como objetivo promover o renascimento cultural e conseguir mais espaço para sua ascensão. Paralelamente a todas essas transformações, ocorrem as reformas religiosas, que tinham como finalidade mudanças, pois o poder clerical ostentava-se com luxo, com a comercialização de cargos eclesiásticos e relíquias até a venda de indulgências. A Igreja condenava as atividades burguesas, criticava a acumulação de dinheiro, os empréstimos a juros, a obtenção de lucro, classificando como pecado. Com isso, provocou insatisfação entre a burguesia que valorizava o lucro, que impulsionava o comércio. Os monarcas em sua luta pelo seu fortalecimento e a influência do Renascimento que possibilitou a difusão de conhecimentos entre a população que deixaram de aceitar passivelmente a doutrina da Igreja. Entretanto, o Papa exercia grande poder. Com o desenvolvimento do sentimento de nacionalidade, em diversos países começou a surgir forte oposição à interferência estrangeira do Papa. E setores da Igreja que criticavam e lutavam com o comando da Igreja influenciaram a reformular algumas práticas adotadas por ela. A principal causa que precipitou a reforma protestante foi a venda de indulgências, que são a venda total ou parcial dos pecados. No ano de 1517, o Papa Leão X precisava de dinheiro para finalizar as obras da Basílica de São Pedro, em Roma, e determinou a venda de indulgências em diversas partes da Europa. Inconformado, Martinho Lutero, que era um monge agostiniano que vivia na Alemanha, tornou públicas suas ideias ao fixar na porta da igreja de Wittenberg 95 teses que criticava vários aspectos da doutrina católica, em especial a venda de indulgências. Debruçou-se sobre a questão da salvação bíblica, concluindo que, para conseguir o perdão divino, não precisava se castigar, comprar indulgências ou fazer boas obras.
A fé em Deus era única e suficiente. Contudo, o Papa Leão X não aceita as ideias reformadoras de Lutero e exige que ele se retrate publicamente. Lutero não atende às exigências e é excomungado pelo Papa. A reforma protestante na França foi encabeçada por João Calvino, 1509 a 1564. Filho de pequenos burgueses, Calvino estudou direito na Universidade de Paris. Por volta de 1531, aproximou-se e adotou as ideias protestantes. Abraçando essa nova perspectiva religiosa, fazendo dela sua doutrina, João Calvino foi perseguido e viu-se obrigado a deixar Paris. Buscou proteção na Suíça, que naqueles tempos era um território do Sacro Império Germânico. Chegou a Basileia, cidade situada no noroeste suíço, na fronteira daquele país com a Alemanha e a França. A região, com forte presença de comerciantes, era um cenário propício para a difusão das ideias protestantes. Ali, em 1536, Calvino publicou sua obra mais conhecida, o livro que sintetizava sua proposta de doutrina protestante, a instituição da religião cristã. No mesmo período, o religioso mudou-se para Genebra, cidade em que moraria até a sua morte. Embora o calvinismo apresente características muito semelhantes ao luteranismo, a perspectiva estabelecida por Calvino possui diferenças fundamentais e até mesmo radicais. A reforma protestante na Inglaterra. Na Inglaterra, Henrique VIII solicitou a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. A ideia dele era se tornar livre daquele compromisso, casar-se novamente com Ana Bolena para poder ter o herdeiro que ansiava. Porém, o Papa não autorizou a anulação. O descontentamento do soberano inglês com a postura do líder da igreja ordenou que seu casamento fosse anulado por um tribunal eclesiástico inglês e fez com que o parlamento lhe otorgasse o título de chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra recebeu o nome de Anglicana, separou-se de Roma, mas conservou boa parte da doutrina católica. Com todo esse movimento, a Igreja Católica sentiu-se ameaçada e organizou um movimento de repressão denominado Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma política de combate aos considerados hereges pela Igreja. Foi organizado um concílio onde os líderes da Igreja discutiam como conter o avanço do protestantismo pela Europa e minar uma possível crise da Igreja, que foi denominado Concílio de Trento. Foram criados, assim, movimentos de propagação cristã apostólica romana, como a Companhia de Jesus. Seu criador, Inácio de Loyola, um militar espanhol ferido em batalha e que, não podendo retornar à carreira, resolveu colocar-se a serviço da Igreja. Ele estruturou a Companhia de Jesus em moldes militares, obrigando seus membros a uma rigorosa disciplina e a uma total obediência ao Papa. Os jesuítas, como são chamados os soldados de Cristo, dedicaram-se ao combate das ideias protestantes e à educação da juventude. Empreenderam também a conversão de diferentes povos ao cristianismo. O Tribunal da Inquisição foi um instrumento de terror, atraso e obscurantismo, utilizado pela Igreja Católica contra todos os que divergissem de sua doutrina. Esses movimentos abarcam uma enorme discussão a respeito do ideal da Companhia de Jesus e sobre o seu papel posterior na expansão marítima. Assim como abordar a Inquisição remonta um cenário de intolerância religiosa, onde todos que eram contra a Igreja deveriam ser detidos através de todos os meios disponíveis, como torturas e assassinatos, podemos também dizer que, além de elencar as organizações que cuidavam para que isso viesse a ocorrer, podemos inferir que eram movimentos bastante intransigentes. A reforma fez surgir correntes do cristianismo. Em várias regiões da Europa,
houve muitos conflitos e disputas entre cristãos católicos e protestantes, e entre os próprios protestantes. Foi uma época marcada pela intolerância. E esses foram os principais acontecimentos das reformas religiosas.